Palavra ao Amanhecer, com o pastor Aleluia. Antônio Freire. Glória a Deus. Não vos conformes com esta era, Glória a por Deus. isso espera em desespero. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos bem e vamos iniciar bem este dia, clamando ao Senhor, pedindo a sua graça, a sua proteção. Somos encorajados a fazer isto diariamente. Então vamos meditar na palavra do nosso Senhor. Nós temos uma meditação no Salmo 79, versículos 6 a 13. Aliás, 9 a 13. É sempre bom a gente lembrar, muito bom a gente recordar que nós temos um calinho chamado pecado. E este adorador reconhece e diz: ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, pela glória do teu nome, e livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Porque diriam as nações: onde está o seu Deus? Seja ele conhecido entre os gentios. À nossa vista, pela vingança do sangue dos teus servos que foi derramado. Venha perante a tua face o gemido dos presos. Segundo a grandeza do teu poder, preserva aqueles que estão sentenciados à morte. E torna aos nossos vizinhos, no seu regaço, 7 vezes tanto a sua injúria com a qual te injuriaram, Senhor. Assim nós, teu povo, ovelhas do teu cuidado, te louvaremos eternamente, de geração em geração. Cantaremos os teus louvores. Meus queridos irmãos, imagina se o homem não tivesse essas limitações todas. Primeiro, um entrave para falar com Deus, para buscar a direção, para receber a instrução, a orientação de Deus. E este entrave, no versículo 1 dessa nossa leitura aqui, Salmo 79, versículo 9, esse entrave chama-se pecado. O autor diz: perdoa os nossos pecados. Hoje existe todo tipo de instrução, ensinamento de toda a natureza, e o pior é que cada vez as pessoas se afastam mais da verdade. Existem grupos que sustentam: não existe pecado, não existe céu, não existe inferno, não é o grupo do não existe. Então, para as pessoas viverem bem, não ter nenhum problema de emoção, sentimento de culpa, qualquer coisa, então o recurso utilizado por esta gente, esta faixa, esta parcela da sociedade, é que céu e inferno não existe e pecado também não. É uma mentira confortadora, por assim dizer. Mas nós sabemos que o pecado existe, todos os males que existem, e aqui são descritos, são consequências do pecado. Olha o versículo 10. Porque diriam as nações: onde está o seu Deus? Seja ele conhecido entre os povos. Como é que Deus é conhecido de quem vive a vida completamente injusta? Como é que o santo, o Senhor, o justo, o perfeito, se envolve com o corrupto, o imperfeito, o perverso? Não tem como haver esse envolvimento. O que Deus faz em relação ao corrupto, ao doente espiritual e ao perverso,
é oferecer oportunidade. Deus oferece o perdão, oferece transformação, oferece condições para a pessoa se corrigir. Mas aqui há este questionamento. Onde está o que Deus? Eu não vejo Deus. Onde é que Deus existe? Deus não existe. Aí reafirmam a sua negativa. E neste mesmo versículo diz que pela vingança do sangue dos teus servos que foi derramado, violência toda vida houve. Desde a primeira família da terra, o casal maravilhoso que Deus criou, os primeiros exemplares. Criou o homem do pó da terra e a mulher do corpo do homem. Um casal gerou filhos, começa a crescer a família humana. Os filhos já adultos, um pastor de ovelhas, que é o Abel, e o outro lavrador da terra, que é o Caim. E o lavrador da terra matou o pastor de ovelhas. E não foi por qualquer outra razão, foi por um sentimento religioso, talvez. Ele é provável que tinha inveja de tudo daquele irmão. E o cúmulo do problema foi quando a oferta dele foi rejeitada e a oferta de Abel foi recebida. Porque Deus não recebe a oferta mediante o valor, e sim mediante a atitude de quem oferece. Então, meus amados, aqui, consequência do pecado. A violência, consequência do pecado. Todas essas coisas, consequência do pecado. No versículo 11 diz, venha perante a tua face o gemido dos presos. O preso literal e o preso não literal, aqueles que estão presos no pecado, presos nos vícios, presos na maldade, presos no ódio, presos de toda e qualquer natureza, está preso por causa do pecado. Preso por causa do pecado. Ainda tem outro tipo de prisão, os que estão presos ao leito, os que estão em estado vegetativos. Então, tudo é consequência do pecado, o derramamento de sangue, a prisão literal, a prisão mental, a prisão psicológica, tudo é consequência do pecado. E o que está sentenciado à morte é também consequência do pecado. No versículo 12 ele diz, toma os nossos vizinhos no seu regaço 7 vezes tanto a injúria com que te injuriaram. A injúria, a malquerença, a maledicência desses vizinhos aqui mencionados, também consequência do pecado. O pecado é o carro-chefe da miséria humana. O pecado é o carro-chefe da miséria humana. Miséria espiritual, miséria social, miséria familiar, miséria emocional. O pecado é o carro-chefe da miséria humana. E aqui ele, claro, é um justo pedindo socorro, pedindo justiça. Ele diz que os nossos vizinhos paguem 7 vezes pelo mal que eles fazem. E estes vizinhos malignos, maléficos, existem com esta carga viral de maldade por causa do pecado. Tudo é consequência do pecado. No versículo último ele diz, assim nós, teu povo, ovelhas do teu cuidado, te louvaremos eternamente, te louvaremos de geração em geração, cantaremos louvores a ti e cantaremos os teus louvores. Portanto, meus queridos irmãos, uma palavra para o nosso coração. O Senhor continua amando as pessoas, operando maravilhas, desejoso que o homem se corrija, abandone a corrupção, o pecado, a maldade e se converta para ter vida. Que Deus possa abençoar e guardar você.
sua vida, sua família. Não deixe nunca de falar a palavra, fale a palavra, fale. Eu não sei se ele vai gostar, fale a si mesmo. Não sei se ela vai gostar de ouvir, nunca evangelizei ele ou ela. Fale a si mesmo. Fale, tenha a primeira vez, fale, faça hoje. Então, meus amados irmãos, é a palavra para o dia de hoje, para o nosso enlevo espiritual. Devemos fazer a obra de Deus. Não esqueça a maldade humana, a corrupção, o pecado é o carro-chefe da miséria, de todo mal, de toda violência, de toda injustiça. Vamos orar ao nosso Senhor. Hoje a nossa intercessão é pelo irmão Antônio Oliveira, pela sua família, a irmã Maria de Jesus e toda a família, filhos e netos. São irmãos nossos que nos ajudam há muito tempo e irmãos da nossa comunhão. Não é só pela ajuda, não, que nós louvamos a Deus e oramos por quem nunca vimos, oramos por quem não temos nenhuma notícia de qualquer atitude de generosidade, nem conosco, nem com quem quer que seja, mas faz parte da igreja, tem um nome no livro da vida e nós vamos orar por eles. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, Senhor da glória, nós te louvamos pela vida, te louvamos pela salvação, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça. Agora suplicamos a ti, meu Senhor, pelos nossos amados irmãos, nossos ouvintes, ajudadores, cooperadores, meu Senhor, nossos irmãos na igreja, nossos irmãos fora da igreja. Também, Senhor, queremos te apresentar, irmão Antônio Oliveira, irmã Maria de Jesus, nossos ajudadores, meu Senhor, de longas datas. Ó Deus, abençoa os meus irmãos, abençoa a sua família, seus filhos, noras, netos, toma em tuas santas mãos, guarda os meus irmãos, dando vigor e graça, dando saúde, alegria, meu Senhor, para te servir cada dia melhor. Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Em o santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!